O sol sangrava sobre o cerrado quando ela emergiu do capim alto, mancando. Uma onça pintada, o pelo manchado de barro e sangue. Entre as presas, um filhote inerte que mal respirava. Na soleira de um retiro abandonado, Jonas Rocha paralisou, a chave de boca ainda na mão. Ela não esturrou, apenas o encarou, como se pedisse algo que nenhum animal jamais deveria pedir. Jonas Rocha não falava com outra alma humana há mais de 3 semanas. Não desde que o último caminhão de suprimentos passou pela fazenda, trazendo peças enferrujadas e latas amassadas. O silêncio não o incomodava. Era mais seguro que o barulho das pessoas, mais seguro do que aquilo que o mundo lhe tirara. Filho de uma faxineira que dobrava o turno na escola da cidade, Jonas cresceu vendo-a limpar a bagunça dos outros, enquanto sonhava em consertar coisas que ninguém notava. Agora, naquele lugar esquecido nos confins do Pantanal, ele mantinha as mãos ocupadas com rádios velhos e motosserras enguiçadas. Qualquer coisa que não sangrasse ou fizesse perguntas. Mas, ultimamente, algo havia mudado na mata. Bezerros sumidos, rugidos no lusco-fusco, olhos no meio do mato. E então, naquela noite, uma onça sangrando, com um filhote que ela não conseguiria salvar sozinha. Esta é uma história sobre instinto, silêncio e um tipo de confiança que ninguém jamais espera. Mas naquela noite, ainda havia uma coisa que ninguém imaginava. Toda manhã, Jonas se levantava com os pássaros, esquentava água no fogão a lenha, despejava sobre o café solúvel e saía para a varanda para ver o vento seco brincar com a poeira. O retiro não via movimento de gado há anos e a velha antena de rádio ao lado se inclinava como um bêbado. Mas Jonas ficava, consertando coisas, evitando perguntas. Sua mãe costumava dizer: algumas pessoas não se perdem, elas só finalmente encontram um lugar onde o mundo não consegue segui-las. Então vieram as pegadas. Grandes demais para uma sussuarana, limpas demais para cachorros do mato. Ele as viu primeiro atrás do velho galpão. Dias depois, encontrou um bezerro estraçalhado perto da cerca. Comido pela metade, os olhos abertos para o nada. Os vizinhos culpavam as cobras, mas Jonas sabia que aquelas patas não eram de cobra nenhuma. Naquela noite ele ouviu um chamado baixo e gutural, cortando a penumbra como um tremor. Não perto, mas também não longe. Ele apagou o lampião e escutou, o coração batendo forte na escuridão. Na manhã seguinte, seu Tavares apareceu. Fazendeiro local. Voz grossa, bota de couro de jacaré, pavio curto. "Você viu o que anda matando meu gado?" perguntou Tavares, os olhos apertados sob a aba do chapéu. "O rastro passa bem do lado do seu rancho." Jonas balançou a cabeça. "Não tem onça por aqui." "Não mais." Tavares fungou. "Então, o que deixou marca de garra no meu coxo d'água?" Nenhuma resposta. "Escuta, amanhã meus peões vão varrer a serra. Se a gente vir qualquer coisa se mexendo que não for boi, a gente atira primeiro e pergunta depois, se sobrar alguém para responder." Enquanto Tavares se afastava na sua caminhonete, Jonas ficou sozinho na poeira, uma fina camada de pavor se assentando sobre ele. Naquela noite, enquanto consertava um rádio amador quebrado, ele sentiu de novo aquela pressão no ar, como uma tempestade segurando a respiração. Quando saiu, a última luz do dia vazava por entre as árvores. E no subbosque, logo além do alcance da luz da varanda, algo se moveu. Ele não conseguia ver, mas sabia que estava sendo observado. O silêncio não parecia mais vazio, e algo na escuridão piscou. Jonas nunca pediu muito, apenas sossego. Depois que sua mãe se foi, o mundo pareceu barulhento demais, rápido demais, cruel demais. Ele viera para o velho retiro na esperança de desaparecer na rotina. Consertar coisas quebradas lhe dava um propósito. Mas a paz era frágil.
Uma manhã, enquanto checava a bomba d'água, ele viu urubus circulando sobre o leito seco do córrego. Algo havia morrido. Ele seguiu o cheiro por uma trilha estreita de capim amassado e encontrou os restos de uma capivara, rasgada, roída, abandonada. Não era um abate limpo, era bagunçado, desesperado. E então ele viu uma única e massiva pegada de pata, pressionada fundo na lama, com garras curvas visíveis nas pontas. Onças pintadas não viviam aqui. Não mais. Mas esta sim. Naquela noite, os rádios da fazenda chiavam de tensão. Jonas escutava de sua cabana enquanto seu Tavares e seus homens organizavam uma caçada. Os peões dizem que é onça pintada, latiu Tavares no rádio. Deve ter vindo lá das bandas do Paraguai. A gente cerca, a gente mata. E acabou. Jonas recostou-se, encarando o teto rachado. Algo dentro dele se revirou. Não medo, não pena. Outra coisa, como a leve lembrança de uma voz dizendo: nem todo bicho do mato é seu inimigo. Ele dormiu aos solavancos, a espingarda ao lado de sua cama. Antes do amanhecer, acordou com o som distante de cachorros latindo. Depois silêncio. E então, um choro. Não um choro humano, nem um rugido adulto. Algo mais jovem, quebrado. Quando o sol rachou o céu, Jonas já havia encontrado a trilha. Gotas de sangue, marcas de arrasto, folhas reviradas. Levava morro abaixo, depois subia novamente em direção à encosta distante, densa de aroeiras e ipês. Ele a encontrou logo depois da colina. Ela ofegava, os flancos subindo e descendo, uma perna se arrastando inutilmente atrás dela. Cicatrizes desciam por seu lado e um olho estava quase fechado de tão inchado. Mas foi o pacote em suas presas que fez Jonas prender a respiração. Um filhote, pequeno, mole. As pernas balançando, ela o encarou imóvel, então lentamente depositou o filhote sobre um leito de capim esmagado. Com um som entre um rosnado e um gemido, ela recuou, não fugindo, não atacando, apenas cedendo. Jonas ficou congelado. Aquilo era loucura, ela poderia matá-lo com um salto, mas não o fez. Ela estava pedindo a ele, por ajuda. E naquele momento, tudo o que ele pensava saber sobre as coisas selvagens desmoronou. O filhote mal respirava. Jonas caiu de joelhos, as mãos pairando logo acima do corpo minúsculo. O pelo estava encharcado, grudento com o lodo do rio e algo mais escuro. Uma patinha se contraiu uma vez e depois nada. Atrás dele, a onça-mãe permanecia, silenciosa, mas trêmula. Sua caixa torácica se expandia em puxões lentos e irregulares. Ela não rosnou, não se moveu, apenas observou. Jonas sussurrou: meu Jesus. Ele não dizia esse nome em voz alta há anos. Seus dedos tocaram o peito do filhote. Sem ritmo, ele inclinou a pequena cabeça gentilmente e água escorreu de seu nariz. Então ele fez a única coisa que conseguiu pensar: 2 dedos sobre o coração. Compressões, pequenas, cuidadosas, desesperadas. 1, 2, 3, ele contou em um sopro. Atrás dele, a mãe soltou um gemido baixo e gutural, não uma ameaça, algo mais próximo do luto. O filhote tossiu. Jonas recuou em choque, depois se inclinou novamente, virou sua cabeça, limpou as vias aéreas. Mais água, um arquejo. Então uma respiração minúscula e ofegante. Estava vivo, mas por um fio. Ele o envolveu em sua camisa de flanela e se levantou, o coração martelando. A mãe deu um passo cambaleante para a frente e então desabou. Apenas se dobrou de lado, seu corpo se dobrando para dentro como papel encharcado na chuva. Deus! Não, não, não! Jonas olhou para a colina acima, longe demais para carregar os 2. Ele fez uma escolha. Ele ergueu o filhote e correu. De volta ao retiro, ele o deitou perto do fogão a lenha, envolto em um velho cobertor de lã. Respirava em jatos curtos e úmidos. Ele aqueceu água, encontrou uma seringa
encheu-a lentamente e deixou o filhote provar as gotas quentes na ponta de seu dedo. Lá fora, o sol começou a cair, e com ele, outra coisa. Jonas sentiu antes de ver. Motores, luzes, vozes. Ele ergueu os olhos da varanda e viu a caminhonete de seu Tavares coroar a colina, flanqueada por outras duas. 3 homens. Todos armados, todos furiosos. Tavares desceu, a espingarda pendurada preguiçosamente no ombro. Você andou escondendo ela, não foi? Jonas não respondeu. Nós vimos as pegadas, seguimos o sangue. Essa desgraça ainda está viva, não tá? Ela está morrendo, disse Jonas ríspido. Ela não é a ameaça aqui. Os olhos de Tavares se estreitaram. Elas sempre são, até matarem o filho de alguém. Jonas não se encolheu. Esta não matou. Você só tem medo do que não entende. Foi o estopim. Tavares ergueu a espingarda não para atirar, mas para mirar. Apenas o suficiente para enviar uma mensagem. Você está protegendo o bicho assassino. Jonas deu um passo à frente, o filhote minúsculo ainda respirando atrás dele em um ninho de toalhas e esperança. Ela confiou em mim, disse ele. Ela trouxe o filho dela para mim. Você acha que isso não é nada? Você acha que um animal como esse faz isso por acidente? Você amoleceu, estalou Tavares. Você costumava trabalhar com as mãos. Agora olhe para você, conversando com bichos. Eu não estou falando, disse Jonas. Estou escutando. Atrás das caminhonetes, o crepúsculo havia caído com força. Mas então, da colina distante, veio um rosnado baixo e longo. As cabeças se viraram. Ela estava lá, sangrando, quebrada, mas de pé, parada no topo como um fantasma na luz moribunda. Os homens de Tavares hesitaram. Ela não vai durar muito, murmurou um. Ela não precisa de muito tempo, disse Jonas, os olhos fixos na onça. Naquela noite, enquanto eles se retiravam, Jonas soube que a paz que ele queria havia desaparecido, substituída por algo mais pesado, mais urgente. E na varanda atrás dele, o filhote finalmente soltou um choro, pequeno, agudo, cheio de vida. Mas o silêncio que se seguiu parecia um aviso. E você? Você já viu um animal depositar sua confiança em alguém? Não com palavras, mas com silêncio. Às vezes, é nesses momentos de quietude que descobrimos quem realmente somos. Deixe um comentário abaixo. O que você teria feito se aquela onça moribunda parasse à sua porta? Ao amanhecer, o filhote se mexeu. Jonas havia adormecido no chão ao lado do fogão, ainda de botas, os braços envolvendo a si mesmo como uma armadura. O som era fraco, um arranhão, um suspiro, o mais ínfimo gemido. Ele se sentou rapidamente. O embrulho de flanela se moveu. 2 olhos dourados piscaram para ele, desfocados, mas vivos. O filhote esticou as pernas com um gemido suave. E então fez algo que Jonas não esperava. Ele se esticou em sua direção. Uma patinha pousou em sua mão, as garras retraídas. Ele não se moveu. Lá fora, uma sombra passou pela janela. Jonas se levantou, devagar, com cuidado. Ele saiu para a varanda e lá estava ela, a onça-mãe. Ela não tinha o direito de estar viva. Suas feridas estavam abertas, em carne viva. Sua respiração era superficial, mas ela se mantinha ereta, orgulhosa, como se a dor fosse apenas parte do ritual. Ela olhou para Jonas. Não como um predador, não como uma presa, como um igual. Ele se afastou. Ela passou mancando por ele, lenta e silenciosa. Quando chegou à porta, Jonas prendeu a respiração, sem saber qual instinto a governaria. Mas ela não olhou para as ferramentas, o metal, as paredes. Ela olhou para seu filhote. E o filhote, sentindo seu cheiro, ergueu a cabeça e soltou um som que Jonas nunca tinha ouvido antes. Não exatamente um ronronar, não exatamente um miado. Algo no meio, antigo e privado. Ela respondeu com um zumbido baixo, suave e estranho, como se dissesse: "Você ainda está aqui. Eu te encontrei." Ela não ficou muito tempo.
apenas o suficiente para lamber o rosto do filhote, sua língua se movendo com um ritmo cuidadoso. Então ela olhou de volta para Jonas. Seus olhos se encontraram. Naquele momento, nenhum deles piscou. E Jonas soube. Ela entendia, ela se lembrava. E ela não tinha vindo apenas pelo filhote, mas pelo homem que não se virou. Ao meio-dia, o retiro não parecia mais abandonado. O filhote havia comido uma mistura de leite de cabra e ovo cozido que Jonas preparara cuidadosamente com as mãos trêmulas. Não era muito, mas parou no estômago. Sua respiração estava mais forte. Os tremores haviam parado. A mãe não havia retornado. Jonas não tinha certeza se ela aguentaria outra noite. Mesmo assim, ele manteve a porta da varanda aberta, apenas por precaução. Por volta das 2 horas, ele subiu na velha torre de rádio e ligou a bateria reserva. Ele não usava o transmissor há meses, talvez anos. Sua voz rachou ao sair de sua garganta. Aqui é a Estação Rocha, solicitando assistência urgente. Animal selvagem ferido, crítico. Ele não disse mais nada. Não disse que tipo de animal selvagem. Não disse que havia deixado uma onça entrar em sua casa. O sol estava baixo novamente quando o rádio chiou. Aqui é a doutora Ana Clara Mendes, do projeto Onças do Pantanal. Coordenadas recebidas. Tempo estimado de chegada em 6 horas por estrada. Mais cedo por ar. Você tem contato visual com o animal? Jonas olhou para o filhote aninhado na manga de sua camisa. Estou com o filhote. A mãe está ferida. Pode não sobreviver à noite. Houve uma pausa. Copiado. Jonas exalou lentamente. Ele voltou para dentro, colocou o filhote perto do fogão novamente e arrumou uma pequena bolsa. Gaze, antibióticos, água. Ele não sabia se conseguiria encontrá-la novamente, mas tinha que tentar. Mas quando ele saiu, ela já estava lá, na orla das árvores, encostada em um tronco, respirando superficialmente. Seus olhos se abriram. Ela o viu. Ele se agachou e estendeu a bolsa. Sem movimentos bruscos, ela não se aproximou. Não precisava. Pela primeira vez, Jonas viu algo em seu rosto que lhe apertou a garganta. Não medo, não dor, mas paz. Como se ela finalmente tivesse terminado sua parte. E agora era a vez dele. Os helicópteros chegaram ao amanhecer. 2 deles. Um do Projeto Onças. O outro não era. Jonas saiu para a varanda enquanto a poeira vermelha subia em espiral da estrada de terra. Ele reconheceu o som dos motores a diesel muito antes de vê-los. Seu Tavares. E ele não estava sozinho. 3 caminhonetes. 6 homens. Todos armados. Todos locais. A van do Projeto Onças chegou apenas segundos depois. Tarde demais para detê-los, cedo demais para escapar. A doutora Ana Clara saiu primeiro, prancheta na mão, seus olhos afiados e indecifráveis. Ela não se abalou quando Tavares se aproximou. Nós vamos pegar essa onça, ele rosnou. É perigosa. Ela está sob proteção federal, respondeu Ana Clara calmamente. E está morrendo. Você acha que isso importa para as pessoas que perderam gado? Você acha que a lei nos protege quando nossos filhos não conseguem dormir à noite? Jonas interveio então. Ela não está caçando. Está sobrevivendo. Tavares se virou furioso. Você está do lado dos bichos agora, Rocha? Estou do lado do que é certo. Então é melhor estar pronto para sangrar por isso. Silêncio. Jonas olhou para a linha das árvores. Nenhum movimento. Ele sabia o que Tavares não sabia. A mãe não era forte o suficiente para correr. Ela não era forte o suficiente nem para rastejar. Se a encontrassem agora, estaria acabado. Lá dentro, o filhote soltou um choro. Tavares ouviu. Ele se moveu em direção à porta. Jonas o bloqueou. Tavares ergueu a espingarda. Eu não quero fazer isso, disse ele. Jonas não se moveu. Você já está fazendo. Atrás dele, ele ouviu o som de botas. A equipe de Ana Clara se posicionando devagar, com cuidado. Não para lutar, para proteger. Jonas se endireitou. Ele não era mais apenas um faz-tudo. Ele era a linha entre a destruição e a sobrevivência. E naquele momento,
Ele percebeu algo aterrorizante e belo. Eles ainda não estavam seguros. Ainda não. O impasse não podia durar. O filhote chorou de novo, mais alto desta vez, e o som cortou o ar como uma faca. Os homens de Tavares se encolheram. Um deles murmurou: "É só um filhote." Tavares levantou a mão. "Não importa. Onde tem filhote, tem assassina." Jonas sentiu antes de ver um movimento no mato atrás das caminhonetes, uma sombra se deslocando, e então um passo cambaleante para o campo aberto. A onça-mãe. Ela não deveria ser capaz de ficar de pé, muito menos de andar. Mas lá estava ela, as costelas visíveis, o pelo emaranhado com sangue seco, um olho quase fechado de tão inchado. Ela não rugiu, não rosnou, apenas olhou para Jonas, e então ela fez algo que ninguém esperava. Ela caminhou direto em sua direção. As espingardas se ergueram instantaneamente. "Não!" gritou Jonas de braços abertos. Tavares não deu ouvidos. A espingarda estalou. Uma vez. A bala atingiu o chão aos pés da onça. Ela tropeçou, soltou um grito baixo, mas não parou. Ela alcançou Jonas e desabou contra suas pernas. Todas as armas congelaram. Jonas caiu de joelhos, os braços embalando sua cabeça maciça. Ela ainda estava respirando. Mal. Seus olhos se abriram e fecharam novamente. Mas seu peito continuava subindo, e ele podia sentir a mais fraca vibração em sua garganta. Não um ronronar, mas um som de reconhecimento. De adeus. O filhote choramingou de dentro do retiro. A doutora Ana Clara deu um passo à frente, a voz trêmula, mas clara. "Deixe-nos movê-la agora. Senão ela morre aqui." Tavares hesitou. "Esse bicho? Ela veio aqui", disse Jonas, porque sabia que este era o único lugar que restava onde ninguém atiraria primeiro. Ele olhou em volta, não apenas para Tavares, mas para os outros homens, os mais jovens, os que não haviam levantado suas espingardas. Ela não veio por vingança, ela veio por ajuda. O silêncio que se seguiu foi como prender a respiração debaixo d'água. Então, Tavares murmurou algo em voz baixa, abaixou sua espingarda e se virou. "O que acontecer com esse bicho?", disse ele. "Não é mais da minha conta." A equipe de Ana Clara se moveu rapidamente. Eles envolveram o corpo da onça em cobertores, deslizaram-na para uma maca reforçada com barras de alumínio e a ergueram para dentro da van. O filhote chorou até que Jonas o aproximou dela. Ele se aninhou ao lado dela e se aquietou. Jonas ficou para trás, observando as portas se fecharem, e enquanto a van se afastava, ele viu os olhos dela se abrirem uma última vez. Apenas por um segundo. Eles se fixaram nos dele, sem medo. Apenas algo como gratidão, talvez até confiança. A mesma confiança que ela demonstrou quando saiu das árvores e colocou seu filho a seus pés. E agora, na poeira que subia atrás dos pneus, a única coisa que restava na varanda era uma chave de boca e uma única pegada de pata, ainda fresca, já secando ao sol. Semanas se passaram. O retiro ficou quieto novamente, mas não da mesma maneira. Jonas ainda consertava coisas, geradores antigos, rádios de trilha, até mesmo um sensor meteorológico quebrado que alguém enviou pelo correio sem remetente. Mas agora, quando ele olhava para a porta todas as manhãs, ele esperava algo mais do que o vento. Ele visitou o santuário 2 vezes. Na primeira vez, eles o deixaram assistir de um deck de observação. O filhote, agora mais forte, saltava desajeitadamente em folhas esvoaçantes. Seu pelo havia se tornado espesso e dourado. Ele nunca saía do lado de sua mãe. Ela havia sobrevivido à cirurgia. Por pouco. Uma placa de aço no ombro, dezenas de suturas, um olho cego. Mas quando Jonas apareceu, ela virou a cabeça, apenas um pouco, e ele soube que ela se lembrava. Na segunda visita, ele trouxe algo embrulhado em lona, a velha chave de boca de sua mãe.
Aquela que ela usara para consertar cadeiras de escola à noite para que o zelador não fosse culpado quando quebrassem. Ele a entregou à equipe do santuário. Para reparos, disse ele, de qualquer tipo. De volta ao retiro, ele esculpiu algo no velho batente da porta. Não palavras, apenas 3 pequenos símbolos. Uma chave de boca, uma pegada de pata e uma chama. Ele nunca falou sobre o que eles significavam, mas toda vez que olhava para eles, sentia de novo o momento em que uma criatura moribunda o escolheu. E como, ao salvá-la, ele encontrou algo de si mesmo enterrado sob todo o silêncio. Porque às vezes as coisas que nos salvam não falam, elas apenas nos veem. Talvez você conheça alguém como Jonas, alguém quieto, alguém sobre quem o mundo se esqueceu de perguntar. E talvez, como ele, eles estejam apenas esperando, não por barulho, mas por um momento que finalmente os faça se sentir vistos. Se esta história moveu algo em você, deixe um comentário. Diga-me de onde você está assistindo. Quero saber até onde o vínculo entre corações humanos e selvagens pode viajar. E se você já testemunhou um animal confiar em um humano de uma forma que desafiava a lógica, compartilhe abaixo. Alguém que está lendo pode precisar dessa esperança agora. E claro, se você quiser continuar ouvindo histórias como esta, que não apenas entretêm, mas que tocam, clique no botão de curtir, inscreva-se e ative o sininho. Existem mais verdades selvagens esperando logo além das árvores. Eu estarei bem aqui quando você estiver pronto para ouvi-las.